Nos confins do mundo, sob uma solitária e esquecida montanha, está a sinistra Tumba dos Horrores. Uma cripta labiríntica, recheada de armadilhas terríveis, criaturas bizarras e tesouros esquecidos. E em algum lugar do seu interior repousa um terrível Demilich. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a nossa resenha vai ser sobre a incrível Tomb of Horrors, o primeiro módulo da série S publicado para o AD&D do Gary Gygax. E para quem não sabe, nesse módulo, se a gente abrir o livro, à esquerda é onde a gente pode alocar essa caverna nos confins de um lugar que a gente queira, que eu vou resenhar aqui um pouquinho. E esse módulo do Gygax, que eu acho sensacional, para contar a história dele, eu não posso deixar de comentar sobre o Robert Kuntz e o seu personagem Robilar, e o filho do Gygax, o Ernest Gygax, e o seu mago Tenser, o Robilar, um guerreiro consagrado, e o Tenser. Por quê? Porque o Kuntz e o Ernest jogavam muito com Gygax, eles permearam aquele playtest do D&D na primeira metade dos anos 70, antes do D&D sair. O Robert Kuntz, inclusive, jogava muito um modelo chamado One-on-One com Gygax, ou seja, um jogo solo, ele e o Gygax. E como eles jogavam muito, participavam muito, seus personagens, o seu guerreiro Robilar e o mago Tenser acabaram alcançando níveis mais altos do que a média dos jogadores. E rapidamente, quando eles começaram a chegar em níveis mais altos, o Robilar foi o primeiro personagem a chegar no nível 13 do D&D, até onde eu vi. E olha que legal, nessa pegada o Gygax começou a perceber que quando os personagens iam ficando de níveis mais altos, o estilo old school, que a gente fala muito aqui no canal, de soluções criativas, evitar combates desnecessários, eles começavam a ficar falhos com esses personagens, porque o Robilar era muito poderoso, o Tenser era muito poderoso, então essa ideia de fugir de combates desnecessários, planejar bem uma ideia, ela não estava mais vivendo ali entre essas propostas, porque eles eram mais poderosos, eles estavam meio que solando, metendo o pé na porta e resolvendo na pancadaria. E aí o Gygax, muito sagaz, num jogo caseiro deles, começou a pensar em estratégias para nível alto. Então a Tomb of Horrors, ela nasce dessa proposta. Como continuar desafiando os meus jogadores, estimula o player skill em um jogo de personagens de nível mais alto. E aí começou a nascer num RPG caseiro a proposta da Tomb of Horrors, que o Gygax fez para desafiar os jogadores que jogavam nas suas campanhas caseiras, mas principalmente o Robilar e o Tenser. E aí nessa pegada, essa aventura ficou tão legal, tão bem feita para nível alto, que ela passou a ser usada nos torneios, ela saiu no Orange, com essa pegada de você tentar desafiar essa tumba dos horrores, que trazem diversos desafios além do clássico, do D&D clássico. Então ele traz armadilhas, enigmas, itens mágicos amaldiçoados, portas que você se teleporta de um ponto ao outro, e navegar por essa dungeon passa a ser um desafio, um estímulo a um desafio muito mais aos jogadores do que aos personagens. Então ali foi o laboratório que o Gygax encontrou para publicar a primeira aventura de nível alto com esse design. Mas assim, vocês já tomaram spoiler. Mas pra quem tá jogando, joga Tomb of Horrors, quer jogar, eu vou dar mais spoiler agora. Então, eu não vou dar tanto spoiler, mas vale aqui a ressalva pra você evitar entrar nessa continuidade do vídeo. Para o vídeo aqui, vai ver outro vídeo, vai ver um unboxing, pra gente continuar vendo com um pouco mais de spoiler. Uma das sacadas desse módulo foi que ele trouxe handouts. Foi a primeira vez que tiveram essa ideia de trazer handouts no próprio livro, cartilhas para você mostrar. Porque como ele era usado em torneio, a ideia era que não gerasse dúvida na descrição, no sentimento. Então você tem diversos handouts no livro, aqui eu estou mostrando só alguns, eles vinham numerados pela ordem, que ajudava outros mestres a conseguirem conduzir a aventura muito próxima do design dela. Então a gente tem essa porta incrível que você teleporta de um ponto ao outro, essa imagem da direita que dá um sentimento de muita claustrofobia, ao mesmo tempo é uma obra de arte.
Olha os corredores, todos muito bem ilustrados, com runas, com criaturas. A gente tem então esse tipo de pegada com o clássico Duende Verde, a boca do Duende Verde, para os personagens se sentirem realmente desafiados, os jogadores se sentirem realmente desafiados, navegando por caminhos desconhecidos. Artefatos ali dentro que, dependendo da interação, mata todo mundo. Muita coisa na aventura, ela não tem nem save or die, né? O teste contra a morte. Você morre dependendo da interação errada. A proposta é desafiar mesmo os jogadores, e a letalidade desse módulo trouxe a fama para ela. Então ela já começa nesse estilo de desafio desde a entrada. Se você perceber, ela tem 3 possibilidades de entrada, mas 2 delas são falsas. Então ali já tem armadilhas, ela tem diversas armadilhas, ela tem passagens secretas, tem portas que você teleporta para outras regiões da dungeon. Então ela é relativamente pequena, porque é um mapa, mas que o desafio é tão grande que é importante você pisar no freio. Essa foi a sacada do Gygax. Como pegar personagens de nível alto e evitar que eles cheguem metendo o pé na porta num desafio clássico. E dentro dessa dungeon tem um Lich que ficou esquecido pelo tempo, o famoso Acererak, e ali a gente tem o crânio dele, que ele foi se definhando na forma de um Demi-Lich, e ele está esquecido ali, é inclusive um tesouro também a ser desafiado, e se for vencido ele tem essas esmeraldas no olho. E é onde você pode alocar sua Tomb of Horrors. O livro traz algumas possibilidades. Aqui eu trago o mapa de Greyhawk, do cenário do Gygax, o World of Greyhawk, e você tem algumas possibilidades. Uma delas é colocar numa das colinas da região de Yus. Aí você pode ali nessa região montanhosa colocar ali onde está a sua Tomb of Horrors. Uma outra proposta é você colocar numa ilha, nesse grande lago, nessa região do Nirdiv. E ali tem uma ilha que não foi mapeada, não era conhecida. E dentro dessa ilha, né, na região dessa ilha, está a Tomb of Horrors. Estou só dando alguns exemplos. A gente pode, por exemplo, uma das possibilidades é você alocar ela no deserto, no Bright Desert. E ali nessa região desértica você coloca uma montanha e coloca dentro dela a Tomb of Horrors. Ou, por exemplo, na região pantanosa, né, o Vast Swamp, no sul do reino de Sund. São alguns exemplos que tem nesse livro. Ele traz uma meia dúzia de exemplos onde você pode alocar a sua aventura. O próprio mapa, o original à esquerda, que praticamente a mão, né, feito pelo Gygax, depois na publicação do livrinho verde, e como ela acompanha toda a história do D&D, ela veio desde a publicação em 75 no 0E, como módulo de torneio, depois como livro 78, e veio acompanhando todas as edições. A gente tem diversos mapas, até mais modernos, mais legais, mas eu gosto muito do clássico, né? Mas mapas mais bem trabalhados a gente tem. E na 5ª edição do D&D, a gente tem esse material. Ela foi publicada, Tomb of Horrors, no Tales from the Yawning Portal, e ela veio expandida, reinterpretada, inclusive com o Acererak como um Lich viajando pelo tempo, na evolução da história dele. Ele acabou sendo explorado assim. Ela também faz parte da dungeon final, reinterpretada na Tumba dos 9 Deuses. Ela tem inclusive no jogo Neverwinter. Olha que legal, você tem lá o clássico Duende Verde com essa proposta. E tem um livro muito bacana que foi publicado em 2013, que eu já resenhei aqui, que é a Dungeons of Dread. E nele é um compilado das 4 aventuras clássicas S1 a S4, que eu vou mostrar para vocês rapidamente esse livro. E a Dungeons of Dread incrível, que eu já resenhei aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo, para o AD&D original, o AD&D 1 do Gygax. É um compilado de aventuras do Gygax e Lawrence Schick da série S. Esse material, olha aqui, ele foi publicado em 2013, olha aqui, ó. Ele foi publicado em 2013, compatível com as 4 aventuras clássicas, compatível com a AD&D original. Então é mais uma opção se você quiser ter a Tomb of Horrors ou as outras aventuras clássicas dessa série S. E na Tomb of Horrors ela está aqui o material original revisado e atualizado, com as possibilidades de localização da tumba onde você quiser, que eu já comentei aqui, toda a descrição da tumba, os desafios incríveis que ele tem, os itens, como se locomover. Eu vou mostrar aqui, eu já mostrei muito na resenha, né?
né? Os handouts diferentes que ele tem, olha lá, que traz esse sentimento de claustrofobia. Isso aqui é uma obra de arte. Olha como é que era a pegada dos corredores que o Gygax imaginou, os estilos de porta, desafios que você tem. Olha lá, essa porta aqui, que é uma porta clássica também. O incrível Duende Verde da Tomb of Horrors, tá tudo aqui. Você tem todo o conteúdo aqui, as armadilhas diferentes, sempre desafiando, né, buscando desafios diferentes, inclusive o Acererac original, né, o Demilite, olha lá, a arte dele. Todo aqui, ó. Você tem todo nesse material. E a tumba, ó. O mapa da tumba clássico. Então tem todo esse conteúdo aqui, se você quiser também. É mais uma alternativa desse vídeo. Então, para quem não lembra, nas top aventuras de D&D que saiu na Dungeon Magazine naquela lista, essa aventura Tomb of Horrors, ela ficou na posição de número 3, assim, incrível por tudo isso, porque ela representou pela novidade de ser nível alto, pela novidade de ser extremamente desafiador e por acompanhar toda a história do D&D, desde o D&D 0E no módulo de torneio. E aí uma curiosidade, para quem está jogando, quem conhece a Tomb of Annihilation, eu já falei isso no último vídeo, ela foi estruturada em cima dessa trinca. A Isle of Dread, a Dwellers of the Forbidden City e a Tomb of Horrors. Os três estruturaram o compilado, pelo menos as três, estruturaram com a Ilha de Shult, uma proposta de Hexcrawl. Ali dentro tem a Cidade Proibida localizada no mapa, e nos subterrâneos da Cidade Proibida a gente tem a expansão na Tomb of Nine Gods, né, a tumba dos 9 deuses, do que é a Tomb of Horrors. Então, se você está jogando OSR, joga D&D clássico, joga algum jogo moderno no estilo OSR e quer ter essa experiência, você pode pegar facilmente a Isle of Dread, alocar ali a Dwellers e pensar nesse compilado no subterrâneo dela com a Tomb of Horrors. Os jogadores vão ter proposta de Hexcrawl. Você pode, nessas regiões da ilha, colocar diversas outras aventuras. Eu tô pensando sobre isso. Você pode colocar Sinister Secrets of Saltmarsh, uma proposta dessa aventura numa região litorânea, aventuras de pirata. Tem como você juntar esse compilado e colocar ali muita coisa bacana. E a pegada é essa. Essa foi a pegada da resenha desse módulo incrível que acompanha toda a história do D&D desde a sua origem. Essa é sacada, por que ela tá naquela lista, por que ela tá na posição 3, quais foram as novidades, essa é a proposta dela. E se você gostou desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos assim, deixe o seu like, comente aí, já jogou a Tomb of Horrors, conhecia um pouco de toda essa história, tá jogando a Tomb of Annihilation, troca o seu XP, deixa aí embaixo pra gente compartilhar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.